Então tá, nossa aula termina às 11, é isso aí. Tá? Então foi corrigido o exercício de número 6. Vamos ver ali o exercício de número 7. Com os números menos 4 mais 4, preencha o quadrado mágico a seguir de forma que a soma dos números de cada linha, coluna ou diagonal seja igual a zero. Tá? Então esse é o desafio. Ó, presta atenção. Com os números inteiros de menos 4 a 4. Quem são os números inteiros de menos 4 a 4? Quem são os inteiros de menos 4 até 4? Quase apaguei o reflexo ali, que não podia apagar. Quem são os números inteiros de menos 4 a 4? Vou dar um zoom aqui na parte branca para tu ter aqui a referência. Ó. Inteiros de menos 4 a 4, incluindo menos 4 a 4. Então, menos 4, aumentando. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Feito? Esses são os números que eu tenho que preencher. Tá? E daí como é que fica então? Tá? Esses aqui são os números que eu tenho que preencher. Como é que eu posso? Como é que pode ficar então? Deixa eu dar preencher aqui para vocês. Tá? 1, 2 aqui. 1, 2 menos 3. Deu 0. Tá? O que mais? Menos 4, 0 e 4. Não pode ter repetição de elementos. 3 menos 2, 3 menos 2 menos 1. Isso aqui, então, é um exemplo de como é que poderia ser feito. Ok? Questão 7. Então tá, página 44 está aí. Agora, a página 45, essa aqui a gente vai resolver então usando a calculadora. Tá? Mas seria bom. De repente eu consigo compartilhar a tela ali com vocês. Deixa eu ver aqui. Essa aqui a gente tem que tomar alguns cuidados para fazer na calculadora. Deixa eu ver se eu encontro uma calculadora aqui no... já vou deixar aberta ela. Depois eu compartilho ela com vocês. Tá. Abrir, científica, padrão. Tá, deixa eu ver se essa aqui vai ter parênteses para mim. Tem parênteses. Vou ter que... tu nunca acha essa calculadora no celular? Gente, eu peguei uma padrão. Vou tentar pegar a calculadora científica. A científica, tá. A científica tem parênteses ali. Então tá. Essa aqui eu vou... essa página aqui eu vou fazer com vocês. Certo? Essa aqui a gente vai desenvolver então. Então, a primeira coisa que eu vou pegar ali, o item A para fazer com a calculadora, 2, eu já vou botar aqui, 2 menos, abre parênteses, estou sempre pegando a caneta errada, tá aqui a caneta, tá. 2 menos, abre parênteses, mais 9, fecha parênteses, mais o menos
menos 7, fecha parênteses, tá? Então, assim, ó, tudo que é sinal mais, tá? O sinal mais, assim, ó, a gente vai evitar que ele apareça, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficaria na... Só deixa eu botar aqui. Não. Aqui. Pois não. Tua carteira, né? Opa, o meu. Deixa eu... Certo, então aqui, qual é a questão mesmo que a gente está vendo? O exercício 8, item A, para a gente fazer com a calculadora. Opa, estava um espaço em branco aqui. Tá? Então era 2 menos 9, menos 1 mais 9, mais 1 menos 7. Agora vamos ver o próximo. Agora que a gente já entendeu isso, vamos ver o próximo. Na gravação está saindo o quadro aqui, mas vocês estão vendo na transmissão, vocês estão vendo a calculadora, tá? Porque eu estou gravando no meu celular e a gravação tem a gravação do notebook também que vai ficar daí a calculadora. Vamos ver o item B. Vou escrever o item B aqui. Só um pouquinho. Tá? O item B, então, ficou menos 46, mais o menos 53, menos o mais 76. Tá? Escrevi ali, vou deixar um espaço em branco e agora eu vou fazer isso na calculadora que vocês estão vendo na transmissão, então. Vamos lá. Vamos apagar tudo aqui. Tá? Ó. 46 negativa, eu tenho que escrever o número primeiro, nessa calculadora eu escrevo o número primeiro, boto o sinal negativo, adiciono, a adição está aqui, adição, tá? Abro parênteses, o 53 é negativo, certo? Fecho parênteses e depois subtraio, abro parênteses, o 76 é positivo, daí eu não vou precisar botar parênteses dentro do resultado. Não vou precisar botar adição dentro do resultado. Então, resposta que nós obtivemos na calculadora, como vocês viram ali, menos 175, conforme a expressão que a gente colocou. Só deixa eu escrever a expressão colocada na calculadora ali. Ó. Menos, a gente escreveu menos 46, mais o menos 53 e menos 76. Assim que a gente colocou na calculadora, certo? E a resposta é menos 175, esse é o item B, valeu? Vamos ver o item C então. Opa. Ó. Tá? O item C. Apagando aqui, o item C, eu vou escrever para vocês agora aqui. Opa. O item C, 129 mais o menos 134 e menos o menos 289. Esse é o item C. Vou escolher um lugar em branco aqui. Tá? Daí vocês, depois na gravação, vocês têm o valor. E vocês estão acompanhando também pelo livro, né? Vamos lá, que eu estou olhando no quadro então. 129, 1, 2, 9, mais, adição, abre parênteses. Eu tenho que botar negativo 134, ó. Escrevo o negativo primeiro, 1, 3, 4. Fecho parênteses. Esqueci, já estou fazendo errado. Abro parênteses.
é 134 negativo. Isso. 134 negativo, fecha parênteses. Tá? Acompanhando ali, né? Agora subtração. Menos, abro parênteses. E agora é o 289 negativo. 289 negativo. Feito. E daí qual é a expressão que nós temos? 284. Vocês estão vendo que vocês podem conferir todos eles vocês podem conferir aqui na minha lateral, certo? Só para ter o resultado, a gente colocou assim mesmo na calculadora. E o resultado final, 284. Tá? Então, próximo. Vamos lá. Como calcular? Olha ali que legal. Vou botar bem aqui em cima. E ele quer saber como é que a gente calcula, então, na calculadora, menos, abre chave, 16, mais, abre colchete, menos 27, menos, abre parênteses, 4, menos 9, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chave. O que eu tenho a dizer para vocês? Quando vocês olharem na calculadora, a calculadora é muito difícil. Eu já vi calculadora que tem parênteses, colchete e chaves, mas é difícil. Ela usa sempre parênteses. Vocês vão ver na planilha eletrônica também, para resumir expressões, ela vai usar parênteses. O que a gente vai dizer aqui? Ó? Esse aqui vai ser o nosso primeiro parênteses. Tá? Então, esses parênteses aqui, ó, vão estar interligados. Esse aqui é o mais interno. Eu não sei se a gente pode chamar... vamos fazer a ordem inversa. Porque o primeiro parênteses que a gente vai digitar é esse aqui, ó, que é a chave. Primeiro, e a gente vai fechar o primeiro. Tá? O colchete vai ser o segundo parênteses, que a gente vai digitar o penúltimo que a gente vai fechar. Segundo. Tá? E esse aqui vai ser o nosso terceiro parênteses, que a gente vai abrir. E esse aqui, vou fazer assim para distinguir. Ó. Terceiro aqui e terceiro aqui. É assim que a gente vai colocar na calculadora. Vocês estão compreendendo? Tá? Vamos lá então. Só deixa eu ver aqui se vocês estão... Tá, não caí. Tá tudo certinho, né? Não estou conseguindo enxergar o chat de vocês, certo? Ó, tem um menos na frente, então. Então, eu tenho que escrever a expressão primeiro. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Não. Tem que botar... Tá, eu vou botar, abrir parênteses. Opa, tem um monte de parênteses ali. Eu vou abrir parênteses. Negativo, abre parênteses. Ele não bota negativo, eu vou ter que botar negativo no final. Só um pouquinho. 8, negativo. Vou ter que pegar a expressão toda e botar ela com... Cada calculadora funciona de um jeito diferente. Então eu vou ter que pegar a expressão toda e ao final, quando eu fechar o primeiro parênteses, eu tenho que botar aquele negativo então. E o negativo eu vou colocar por último, tipo isso aqui, ó. 2, vamos ver se vai dar certo. 2 mais 3, fecha parênteses. E agora, ó, tá vendo que apareceu o negativo na calculadora ali para nós, ó? Deixa eu parar a gravação aqui. Certo, então por essa calculadora aqui, eu estou dizendo primeiro parênteses, segundo
né? Terceiro parênteses, porque tudo na calculadora vai ser parênteses para mim, não tem chave, colchete e parênteses. E como eu tenho que botar o sinal negativo depois que eu escrevo a expressão, eu escrevi a expressão toda e por último foi o sinal negativo, certo? O resultado final ali que a calculadora me forneceu, ó, menos 5. Compreendemos então como é que isso funciona? Tudo tranquilo até agora? Tá? Tem a gravação ali da calculadora aqui. Eu vou parar de compartilhar minha tela então. Deixa eu ver. Está partilhar o ecrã. E aqui, tá. Acho que parou de compartilhar a tela. Por favor, me respondam se vocês estão me enxergando aí. Voltaram a me enxergar? Sim, muito bem. Valeu. Tá? Oi. Na questão algébrica, tem um padrão negativo, deixa eu pegar aqui. Vai, eu não estou conseguindo te escutar direito, Pedro. Tem muito ruído. Tá? Não sei fazer. E agora? Eu acho que está um pouquinho melhor. Tenta de novo. Tá conseguindo escutar? Tá difícil. É, você também está dando ruído, senhor. Estranhos. Tenta escrever para mim, Pedro. Eu vou apagando aqui. Posso apagar? Tá? Isso aqui vocês vão ter gravado depois no celular, tá? O que eu fiz aqui no quadro enquanto mostrava para vocês na calculadora. Tá? Mas eu fui mostrando para vocês o primeiro, o segundo, o terceiro, parênteses ali e tudo mais. Tudo vai ser parênteses. Tá? Muito bem. Agora, essas questões... Opa! Caiu. Voltando então. Nós estamos na questão de número 9. Essas questões aqui eu tenho que conversar com vocês. Tá? O que diz ali? Ó? Mara e Everton fizeram uma pesquisa sobre a temperatura ideal para o armazenamento de alguns alimentos. Veja o gráfico que eles montaram. Bom, tem uma observação. Na construção desse gráfico, representamos o tipo de alimento na linha horizontal. É uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Tá? Ó, num gráfico, tu tem que observar quais são as informações na horizontal. Tá? Tipo de alimentos, olha, frutas, pescados, leites, fruto do mar e alimentos. Aqui são os alimentos. Tá? Então aqui estão os tipos. Tá? E no eixo vertical tem que entender o que ele está falando. Ó. A temperatura em graus Celsius. Tá? Então essa aqui é a variação de temperatura em graus Celsius. Tem uma temperatura positiva e negativa. Ó. Vai de menos 5 até 7. Certo? Como é que as frutas devem ser conservadas, os pescados, tá? O leite. E o que esse gráfico está nos falando, na verdade, aqui? Ó? Olha, que tem alimentos que tem que estar com temperatura acima de 0 e outras tem que estar abaixo de 0. Aqui está o eixo horizontal aqui que está me dizendo quem é. Tá, brigadão, tem 20 minutos. Valeu. O eixo abaixo de 0. Né? Então o gráfico mostra bem os alimentos assim, ó. A fruta tem que estar acima de 0. Daí mostra a variação. Os pescados é uma temperatura negativa. O leite uma temperatura acima, né? De 0. Frutos do mar negativo. Então esse tipo de gráfico aqui mostra bem a diferença entre quem tem que estar positivo e quem
quem tem que estar numa temperatura negativa. A gente quer falar rápido, não consegue, né? Então, outra coisa que eu quero destacar para vocês nesse gráfico, temperatura de armazenamento de alguns alimentos. O gráfico ele tem que ter um título para tu saber do que está sendo tratado, tá? Então, presta atenção, num gráfico, eu vejo assim, ó, quais são as informações na linha horizontal, quais são as informações no eixo vertical, o título faz bastante sentido eu ler o título para saber do que se trata. Outra coisa que é importante, tipo de unidade que está trabalhando, temperatura em graus Celsius, aqui ó, tá? A unidade no eixo, a gente não vai chamar de unidade sempre, mas por via de regra, por generalização, a gente diz assim, ó, quais são as unidades aqui, ó, que tipo de coisa, qual é o gênero, alimentos, tá? Então, tu vai tratar aqui, ó, nesse eixo horizontal de alimentos, a temperatura, outro os alimentos. Outra coisa que é muito importante tu observar num gráfico é de onde foram tiradas as informações, tá? Então, se tu vai fazer um gráfico, tu tem que te preocupar com tudo isso. Nome, eixo horizontal, eixo vertical, claro, se for um gráfico de barras como esse aqui, eixo horizontal, eixo vertical, nome e de onde tu tirou as informações. Pensa numa situação assim, ó, vou fazer uma pesquisa dentro da escola, qual é a fonte? Os alunos da escola da Cristã da Brasa, no dia tal eu fiz essa pesquisa. Olha só o que esse gráfico fala aqui, ó, dados obtidos em Silva Júnior, manual, é um manual de controle higiênico sanitário em serviços de alimentos. Então, foi lá no manual e buscou, certo? A editora São Paulo, Varela, aqui no ano de 2002, tá? A editora Varela. Que esse manual vem, ok? Então, é isso que ele coloca nessa observação aqui, tá? Na construção desse gráfico, representamos o tipo de alimento na linha horizontal e a temperatura ideal para armazenamento na linha vertical. Na linha vertical, marcamos as temperaturas positivas acima da linha horizontal e as temperaturas negativas abaixo dela. Tá? Preenche a tabela de acordo com o gráfico. Tá? Então, isso aqui é para ver se tu consegue ler o gráfico. Eu vou deixar aqui, ó, e fazer isso aqui com vocês. Opa! Tá? Preencher essa tabela de acordo com o gráfico. Temperatura de armazenamento. Preencha a tabela de acordo com o gráfico. As frutas, ó, temperatura de armazenamento de alguns alimentos, temperatura ideal, frutas. O que tu observa ali, ó? Temperatura ideal no gráfico 7 graus Celsius, certo? Pelo que tu viu ali. No ano que tu nasceu, Felipe, em 2002. Muito bem. Opa! Só um pouquinho. Será que eu botei a tela toda aqui? Ah, tá. Acho que entendi. Só um pouquinho, galera. Ah, tá. Tem 15 minutos. Certo? Vamos ver o próximo ali. Os pescados. Olhando para o gráfico ali, ó, menos 5 graus Celsius. Acho que o Felipe já estava colocando ali, né, Felipe? Muito bem. Depois pede o leite. O leite tem que estar 4 graus Celsius. Certo? E os frutos do mar, que indica ali menos 5 graus Celsius. Menos 5 graus Celsius.
Tá? Tanto os pescados quanto os frutos do mar, a gente coloca menos 5 graus Celsius. As frutas têm que estar a 7 graus Celsius, o leite a 4 graus. Tá? Beleza? Completamos a tabela então. Bom, pergunta: qual é o alimento que precisa ser armazenado em menor temperatura? E qual pode ser armazenado em maior temperatura? Tá? Menor temperatura. Vamos ver menor temperatura. Menor temperatura está aqui, ó. Menor. Tá? Ó, menor. Na verdade, pescados e frutas. Não faz muito sentido. Será que eu li direitinho o gráfico ali? Tanto pescados quanto frutos do mar, menor temperatura, certo? 5 graus. Os dois estão a 5 graus. Só deixa eu dar uma verificada aqui o que o livro diz quanto a isso. Questão 9, né? Frutos do mar. Pescado. Tá, é isso aí. Pescados e frutos do mar. Aí a pergunta é qual pode ser, quais podem ser. Tá. Pescados e frutos do mar podem ser armazenados. Caiu de novo. Certo? Voltando então, ó, nós temos a menor temperatura, menos 5, que são os pescados e os frutos do mar. Ok? Eu sei, Pedro, que é um aplicativo de música, o Spotify, mas o que tem a ver isso com a aula? Tá? Qual é o alimento que precisa ser armazenado em menor temperatura? Então, já vimos pescados e frutos do mar. E qual pode ser armazenado em maior temperatura? Maior temperatura, daí fica só as frutas. A maior temperatura. Então, aqui responde, frutas é a resposta do maior do B, e pescados e frutos do mar do menor do B, tá? Ok. Mais um gráfico. Olha só como o gráfico é apresentado. O que a gente tem que prestar atenção? Antes de ler o enunciado, o que eu quero falar para vocês? A gente tem que prestar atenção. Vou apagar aqui. Eu vou te mostrar no que a gente tem que prestar atenção. Nem li o enunciado. Tá? Vamos lá, prestando atenção no gráfico. Sobre o que está falando? O movimento do mês de abril. Movimento de quê? Sei lá. Pessoas se deslocando de um lugar para outro? O que seria movimento do mês de abril? Vamos ver. Ó. Vamos ver aqui, ó. O que diz aqui embaixo? Ó. Movimentação financeira. Ah, tá. Dinheiro que está entrando, dinheiro que está saindo, certo? O que está sendo colocado no eixo horizontal? Está sendo colocado os valores, certo? E no eixo vertical, está colocando o tempo por semana, tá? Então eu tenho valores aqui, ó. Isso aqui, tá? Tem valores aqui no eixo horizontal e no eixo vertical eu tenho o tempo. É uma movimentação financeira do que aconteceu no mês de abril, tá? No mês de abril. Então aqui, ó, aqui seria zero, né? Esse eixo central aqui é zero, né? Aqui seria um prejuízo de 20 mil reais, um prejuízo de 30 mil. Aqui seria um lucro de 40 mil e aqui um lucro de 45 mil nessa posição aqui. Tá? O que aconteceu na primeira semana? Um lucro de 40 mil, certo? Na segunda semana ele está apontando aqui, ó, um prejuízo de 20 mil, certo? Ou uma saída, não sei se é lucro ou é prejuízo, mas digamos aqui seria uma entrada de valor, aqui uma saída de valor. A gente pode pensar lucro, prejuízo, certo? Na terceira semana, então, um lucro de 45 mil e na quarta semana, então, um prejuízo de 30 mil, certo?
a terceira e a primeira semana foram de entrada de valores. E a quarta e a primeira... Não, e a quarta e a segunda semana, saída de valores ou prejuízo. Certo? Vamos ver então, agora que a gente já interpretou o gráfico, deu uma olhada ali, a gente vai ver do que se trata. Qual é o problema? Bruno é proprietário de uma revendedora de automóveis. Para fazer o controle da receita e das despesas no mês de abril, ele construiu um gráfico de barras horizontais. Veja como ele organizou o gráfico. Tá? Está ali a organização do gráfico dele. Tá? Na construção desse gráfico, a movimentação financeira foi representada na linha horizontal, como a gente falou, e a semana do mês na linha vertical. Na linha horizontal foi representado o dinheiro recebido à direita. Tá? Ó, dinheiros que foram recebidos. Certo? Da linha vertical. E o dinheiro gasto à esquerda da linha vertical. À direita dessa linha do eixo vertical aqui, dinheiro recebido. À esquerda, o que é que ele fala ali? Dinheiro gasto. Então, gasto à esquerda, recebido, receita à direita. Bem? É isso, tá? Alguém não está entendendo isso daí? Isso, não é, Matheus? É saída. Tá? Mas tu entendeu, né, Matheus? Que antes da gente olhar o texto, a gente pode fazer uma interpretação. Então, se eu não olhei o texto ali, eu estou vendo o movimento. O gráfico ele tem que me dar essa ideia. Então, o conceito, né, tem que estar fixo ali. Ah, tá, é lucro aqui, prejuízo aqui. Na verdade, era entrada de saída, entrada de dinheiro, saída de dinheiro, tá? Conforme o valor. Mas o conceito é esse aí. Beleza. Tá? A proposta era antes de ler o texto. Muito bem. O que eu vou querer que vocês façam então? Tá? Eu vou querer pronto para a semana que vem no livro. Tá? No livro. Eu quero pronto para a semana que vem. Esse exercício aí responde. Vocês tragam pronto a página 46. Toda a página 46. Tá? Porque daí na página 47. Na página 47 a gente entra em outra operação. Posso contar que vocês vão trazer pronto a página 46 para mim na semana que vem, na segunda-feira? Sim ou não? Sim? Tá. E daí a gente só corrige o que vocês tiverem dúvida, né? Claro, bota as respostas ali para vocês e a gente corrige se vocês tiverem dúvida de alguma resposta. Ok? Mas tem que fazer, senão